Fala galerinha, tudo bem? Esse vídeo de hoje eu tô muito feliz de fazer porque é sobre um assunto que eu particularmente sou apaixonado. Eu sou apaixonado para falar sobre geopolítica, nações, fronteiras. Para quem não me conhece, eu me chamo Aidan e eu desenvolvo trabalho missionário desde que eu tenho 17 anos. Eu fui para a África, para Moçambique, vendendo chocolate na rua Twix, de porta em porta. Consegui fazer o dinheiro ali para fazer minhas primeiras missões. Já fui para a Ásia, para a África, para a Europa, para a América Central, para a América do Norte. Já fui para vários lugares do nosso mundo e eu amo compartilhar com você experiências sobre o Evangelho, Jesus, e fazer você pensar um pouco a respeito dessas coisas. Para quem está chegando agora aqui no canal, eu queria pedir um favor para você, mas um favor mesmo, se inscreve. Se um dia você ver uma sugestão de um vídeo, se assistir um vídeo que não for bom, pode deixar de seguir, não tem problema, mas se inscreve, por favor. Eu tô voltando com o meu canal, como você sabe, eu tenho quase 10 mil inscritos aqui no canal, já tive 10 mil, caiu, e eu tô tentando voltar para que esses vídeos a gente consiga postar isso todos os dias, e eu quero que isso aqui seja a minha única forma de monetizar, porque não vai ter custo para você, e tem um custo para mim aqui de ter toda essa produção, mas eu tenho um sonho de viver disso aqui. Então, por favor, queria que você tirasse esse tempo para se inscrever, curtir, é de graça, beleza? E vai me ajudar, assim, imensamente. Uma curtidinha que você dá, para você não é nada, para mim é muita coisa, tranquilo? Vamos lá? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que a Bíblia diz sobre fronteiras, nações e geopolítica. E como não é novidade para ninguém, Deus é quem criou as nações, que definiu as fronteiras. É Deus que define quando um império sobe e quando um império cai. E no mundo já passaram vários impérios. E se você é cristão e nunca leu a Bíblia com essa lente ou dessa forma, provavelmente você está lendo geopolítica sem o capítulo mais importante daquele livro. Fica até o final, porque no final eu vou te trazer uma reflexão sobre Atos 17, que vai mudar completamente como você lê e como você ouve o noticiário internacional. E que a maioria dos cristãos, inclusive, nunca conectou esse assunto com a geopolítica. Em Atos 17, 26, você vai ver Paulo pregando no Areópago de Atenas, o centro internacional do mundo greco-romano. Inclusive, Paulo está pregando para uma plateia de filósofos que se sentiam a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Eles se sentiam o ápice da civilização humana. E Paulo vai falar o seguinte: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos previamente fixados e os limites da sua habitação. Paulo acabou de fazer 3 afirmações que muda completamente e que subvertem completamente a visão de mundo que os filósofos gregos tinham naquela época. Qual é a primeira, então, afirmação que Paulo faz que era para chocar os filósofos gregos? Primeiro, toda humanidade tem uma origem comum. Naquela época, a cultura era muito forte entre dividir gregos que eram civilizados e os bárbaros que eram considerados inferiores. Quando Paulo fala isso com certeza foi uma provocação direta a eles. Segunda afirmação que Paulo tem: Deus determina os tempos das nações. Então Paulo está falando que basicamente os impérios que sobem e caem não é só por questões militares que ele cai. Até mesmo não é sobre economia ou política. Há uma soberania que opera acima de todas essas variáveis, que Paulo está falando que é Deus. A terceira afirmação pesada de Paulo: Deus determina os limites geográficos das nações. As fronteiras, elas têm autoridade derivada, não arbitrária. Agora, pega a sua Bíblia aí que a gente vai ler Gênesis, capítulo 11, lá sobre a Torre de Babel. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia fala. Você pode ver ali que as nações, elas estavam unidas com uma só língua, com uma só... E eles vão expressar o que eles estão construindo, né? Eles começam a construir uma torre e a intenção fica declarada ali no versículo 4, que a Bíblia fala assim: façamos um nome para nós. Aquilo ali, meus amigos, era a expressão clara que eles queriam um poder humano centralizado, autônomo, e eles queriam algo orientado para a própria glória deles. Façamos um nome para nós. Vamos dar nome aqui para o que a gente está fazendo. Deus desceu, confundiu as línguas e despertou todo aquele povo. É comum essa história, vocês conhecem a história de Babel, né? Há pessoas que leem esse texto e é uma leitura superficial, as pessoas acreditam que Deus ficou com ciúmes da capacidade humana e acabou reagindo com punição contra aquele povo. Mas para um contexto bíblico geral, para quem conhece a Bíblia inteira, não fica só cortando ela, você sabe que isso aí é bem raso e bem errado para a leitura bíblica e para o entendimento das escrituras. O que Deus impede de verdade em Babel foi a possibilidade de um totalitarismo universal, desenfreado, maluco, um só governo, uma só língua, uma só agenda, sem prestação de conta para nenhuma autoridade
superior ou exterior. E a própria história humana, gente, se a gente for ver na história mesmo da humanidade, toda vez que na história da humanidade existiu um poder tentando ser totalitário dessa forma, que demonstrou uma concentração absoluta de poder, acabou resultando muita opressão sobre as pessoas. Muita opressão, uma opressão absoluta. A dispersão da Torre de Babel foi uma proteção de Deus para a humanidade. A diversidade das nações acabou criando um sistema de limitação mútua que impediu que um único projeto humano dominasse toda a humanidade. Inclusive, se a gente for ler lá Daniel, capítulo 2, versículo 21, a Bíblia vai falar o seguinte: ele muda os tempos e as estações, remove os reis e os estabelece. É a Bíblia isso aqui. Estou lendo a Bíblia. Isso, meus amigos, que a gente acabou de ler, tem uma implicação prática para todo cristão sobre política internacional. Eu não sei quantos de vocês aqui sabem, mas existem correntes evangélicas, protestantes, que acabam atribuindo o papel messiânico a grandes potências mundiais. Os Estados Unidos é um braço de Deus no mundo para acabar com o mal. O Jair Messias Bolsonaro, ele tem Messias no nome dele, então ele é o Messias. Uma leitura profética, né, de Israel moderno agora, do Estado de Israel, que mistura, né, categoria bíblica com análise geopolítica de uma forma que os textos mesmo não se sustentam, né, com essa simplicidade ou com esse entendimento. Filipenses, eu gosto de pensar, sempre quando eu estou pensando em política internacional, por incrível que pareça, eu gosto de pensar em Filipenses 3:20, que a Bíblia vai falar assim: a nossa cidade, porém, está nos céus. O cristão, meus amigos, nós temos cidadania celestial. Nossa cidadania não é dessa terra. Então, por mais que exista um poder humano político, o poder que nós buscamos não é político. A nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa casa é celestial. A política é uma solução de um mundo caído para resolver o mundo caído. Mas nós buscamos ao Senhor. E nossa casa não está aqui. Então o cristão, ele pode e deve amar o país que ele nasceu, servir, né, as instituições que são legítimas, e ele pode inclusive se engajar com responsabilidade cívica. Mas nenhum estado terreno, ou país, ou estado que seja, é o reino de Deus. Nenhum presidente, nenhum político, nenhum rei, nenhuma potência militar carrega essa autoridade. Eu fui para 22 países, pessoal. Eu vi o evangelho assim, ó, florescer. Inclusive florescer em lugares que os governos ocidentais consideram países opressores, ruins, cheio do mal espalhado por aí. Eu vi igrejas que crescem sob pressão, sem liberdade religiosa, sem liberdade nenhuma e sem proteção legal do governo, inclusive. Tem um documentário, inclusive, aqui no YouTube chamado Sheep Among Wolves, que mostra a igreja que mais cresce no mundo. Na época que eles fizeram esse documentário, a igreja que mais crescia no mundo estava no Irã. Um lugar que para muitas pessoas é o lugar que o diabo reina. Eu pude ver, né, também cristãos que estavam em lugares que tinham conflito aberto, né, o país deles tinha um conflito aberto com o Brasil, diplomaticamente falando, que inclusive me trataram como irmão, porque eles sabem que maior que o país que eu sou, existe um vínculo que é a cruz do Calvário, que é a nossa família espiritual. Então, se você é missionário, você consegue só ser missionário onde você acha que tem aliado, ou que é fácil, ou que etc. Você ainda não entendeu o que significa a extensão do reino de Deus. E o que o reino de Deus se propõe a fazer em lugares como esse. Bom, caminhando para o final, eu falei que eu ia mostrar para vocês como Atos 17, né? A gente vai ler Atos 17:26, como Atos 17:26 muda a nossa forma de ler qualquer noticiário internacional. A Bíblia vai falar em Atos também 17 que Deus determinou o limite e os tempos das nações. Mas o versículo seguinte a esse, o 27, que é o que a gente vai ler agora, olha o que a Bíblia fala. Para que buscassem a Deus, se porventura tateando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não dividiu as nações por questão de eficiência geopolítica. Ele organiza, né, a geografia humana para que a gente tenha, para que as nações tenham condições, para que as pessoas tenham condições de encontrá-lo, de que cada povo, tribo, nação, língua, para que cada um desses possam encontrá-lo. A nação que você nasceu, o momento histórico que você veio para esse mundo, os vizinhos que você tem, a língua que você fala, tudo isso tem um propósito que aponta para além da política. Então, quando você lê notícia de guerra, colapso de governo, migração em massa, você está lendo um movimento de povos que Deus está reposicionando para que essas pessoas possam o buscar e encontrar aquele que não está longe de nenhum deles. A Bíblia fala que ele não está longe, que ele está perto. Isso, meus amigos, não vai resolver todas as questões geopolíticas do mundo, mas isso vai te dar uma lente que nenhuma escola de política internacional, de RI, né, que ninguém vai te dar essa perspectiva. Deus está movimentando as pessoas para que elas possam encontrá-lo. Quando eu vejo brasileiros indo para Portugal, quando eu vejo
latino-americanos indo para a Espanha, quando eu vejo muçulmanos migrando para países cristãos, eu sinto que tudo isso é Deus movimentando as pessoas para que elas tenham um encontro com Ele. O cristão lê política internacional e geopolítica dessa forma, para além do que nós temos como informação científica. Eu não acredito que o evangelho vá contra a ciência, mas acredito que sim, nós temos uma outra perspectiva sobre tudo que acontece no mundo. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com alguém. Valeu!